nossa convidada, ela é Valéria Blanco, presidente do nosso Rotary Clube Brasília 5 de dezembro. Valéria atua há mais de 15 anos na área de capital humano, com ampla experiência em coaching executivo e desenvolvimento organizacional. Anteriormente, desenvolveu sólida carreira em tecnologia da informação e comunicações, exercendo funções como analista de sistemas, auditora, gerente de projetos e executivo de relacionamento, incluindo passagem pela PwC e por sua própria consultoria, atendendo grandes organizações dos setores financeiro, industrial e público. Formação em análise de sistemas, mestrado em gestão de conhecimento, pós-graduação em psicologia social, do trabalho e das organizações. Além de sua atuação profissional, se dedica ao voluntariado social e profissional. Rotariana, embaixadora do Gringas.org e membro do Comitê de Ética da Federação Internacional de Coaching, ICF. Valéria Blanco vai nos brindar com o tema Lideranças Sem Fronteiras. 2 anos conectando corações e propósitos. É a sua experiência aqui no, como diz o companheiro lá do Rio, no 512. Valéria, 512, né? Muito bom, muito bom. Ai, esse dedinho aí foi por conta própria. Eu devo estar fazendo isso, ele está capturando por conta própria, apareceu na tela. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Um prazer ter vocês aqui, né? É muito bom receber tanto os nossos associados e como a gente trabalha com um clube que interage entre clubes e entre distritos, ter tantos visitantes hoje é sempre uma honra para a gente. Hoje a minha intenção é falar para vocês do coração, né? Não é trazer muito slide, nem muita questão, contar uma história mesmo, é compartilhar com vocês o que foram esses 2 anos à frente do nosso clube e fazer uma reflexão, né, sobre isso. Então, é muito nesse sentido. Quando eu já tô no. Eu entrei em Rotary no Brasília, assim, no 512, né? Que já tá virando aí no 5 de dezembro. E já tem mais de 10 anos. O Chico sempre mostra os nossos aniversários, então a gente faz essa comemoração para seguir. Já tem 10 anos aqui. E desde o início, sempre aquela coisa do você vai ser presidente, e a Valéria, né? Escapulindo não porque não queria, mas muito porque às vezes agenda, questões profissionais, ou não tá me sentindo preparada num primeiro momento, né? Eu fui vice-presidente do nosso querido Carlos Mota, que hoje é o diretor de protocolo, mas era presidente na época, foi uma honra trabalhar junto com ele, né? É um exemplo. E, e a gente tinha esse costume, se você era vice, você passava a presidência, era o ritmo que a gente tinha na época. Mas aí eu entrei para um doutorado, passei, veio pandemia, eu falei, não é para mim, né? E eu não era o meu momento. E quando chegou o período que eu estava me mudando aqui para os Estados Unidos, né, surgiu essa proposta do clube de presidir. E a gente tem um clube a gente vai falar sobre isso, né? Nosso clube ele tá aí consistente, mas enxuto. Então a gente mantém essas pessoas ativas, a gente tem novos que entram, que saem, a gente tem aquele núcleo que é muito forte, muito unido, e cada um sempre já tinha, né? Chico já tinha presidido, Gilmar já tinha presidido, praticamente o mundo já tinha, e faltava eu. Então eu falei assim, não posso mais dizer não. Não faz sentido dizer não, né? A gente tem que entender as responsabilidades também, né? Em que momento a gente tem que assumir e falar assim, puxar pra gente, é meu papel e eu não posso fugir da raia. E foi uma grata surpresa, né? Porque eu falei, ih, caramba, vou fazer isso à distância, daqui dos Estados Unidos, né? E eu digo que foi um presente para mim, porque facilitou muito o meu processo de mudar para os Estados Unidos. Que você vai para um outro país, você estando adulto, né? O relacionamento, assim, eu que sempre fui muito ativa, sou muito social, hoje eu já tenho um monte de amigos aqui. Mas a hora que você chega, né? Você tá
E aí o Rotary tinha esse papel de eu sentir o Brasil toda semana, né, junto, de participar. Então, para mim foi um grande presente, não só o contribuir com o clube, mas me auxiliou no meu processo, né, de interação, de adaptação. E aí, quando eu comecei, a gente falou assim, bom, estamos saindo, a gente estava no meio da pandemia, porque eu vim para cá em 2021, né? A gente passou pela pandemia, 22, então assumi, já estava, a gente já tinha terminado, estava no processo de voltar, e aí o nosso clube tinha um impasse que era, vamos continuar presencial, vamos nos ser virtual, vamos fazer híbrido, né? E a gente percebeu pelo próprio, com o grupo, com as pessoas que participam, a gente escolheu que o virtual naquele momento ainda era mais importante. Hoje a gente enxerga o potencial do híbrido perfeitamente, né? Então, sempre que a gente fizer atividades presenciais, a gente tem a intenção de que elas sejam híbridas, reuniões híbridas. Aí eu posso continuar participando, não estou de fora, mas não é para mim isso, né? Para a gente ter a presença do Newton, que está sempre com a gente. A gente tem hoje um público de outros locais, né? Hoje não está aqui com a gente, mas a gente tem pessoas que vêm de Minas. A gente sempre tem visitantes frequentes que já lembram que, assim, quinta-feira, no horário do almoço, tem reunião do 5 de dezembro e eu vou participar, né? Então, a gente tem as visitas frequentes retornando de vários outros clubes. E aí a gente começou o processo o que que a gente pode fazer? Como é que a gente pode, né? É uma discussão que todos de Rotary vivem, que é crescer. A gente tem esse discurso, né? O nosso daqui, precisamos crescer, o que que a gente faz, onde estão nossos projetos? E aí parou e eu falei assim, meu estilo eu acho que todo rotariano é um líder. Essa é uma das premissas em ser rotariano. Mas cada um tem seu estilo, tem, né, tem sua forma. E a minha forma sempre foi a de unir as pessoas, de conectar, de trazer essa questão colaborativa, né? Então a gente começou a conversar como clube e a gente foi olhar para assim, se a gente tem dificuldade em crescer, mas temos, quais são as nossas forças? Então a gente parou, a gente fez uma reunião para levantar quais eram as nossas forças. E aí a gente percebeu que algo que a gente considerava que era trivial, básico, porque a gente fazia reunião já há muitos anos com essa dinâmica de palestras, a gente percebeu que isso não era básico, isso era a nossa força, né? Como a UPS nos acolheu, né? A gente quadro dentro dessa instituição, então a gente tem um núcleo que são pessoas que estão associadas ao conhecimento, ou são professores, se não são professores, trabalham dentro da academia, e a gente falou, esse é o nosso diferencial. E aí a gente passou a olhar para isso não como trivial, mas como a nossa força. Então, nesses últimos 2 anos, eu digo que a nossa dedicação foi a imagem pública, foi a promover a troca, a disseminação de conhecimento e promover a interação entre distritos e entre clubes, tá? E isso surgiu das nossas reuniões colaborativas. A gente passou a ter o conselho se reunindo, e assim, foi muito gostoso ver isso acontecendo nesses 2 últimos anos, e que a gente foi construindo juntos. Então, a gente tem. Semana passada, a gente fez uma reunião conjunta, a Fátima está aqui, né? Foi do centenário do Brasília Leste junto, que já é uma consequência das nossas conversas, porque a gente falou, a gente consegue sim ter reuniões semanais com uma média de 15, 20 pessoas, sendo que do clube, em média, de 5 a 6, porque o nosso clube hoje tem 13 associados, né? E a gente falou, por que não? Então, dessas conversas, a gente começou a falar, vamos explorar fazer reuniões noturnas e ver se a gente vai ter mais quórum. Fizemos já 2 reuniões noturnas, né, nos últimos 2 meses, uma com a Tânia, que também está aqui presente, né, uma outra que é que trabalha com a alfabetização da Universidade Católica, a parte de alfabetização,
E fizemos agora, nas últimas segunda-feira, a reunião conjunta, que também foi uma sugestão que surgiu do nosso clube. Se vários clubes estão um pouco enxutos, estão contidos, por que não trabalharmos juntos e promover essa troca, até para a gente ganhar força, ganhar fôlego, né? E com isso, a gente trouxe, né, essa conscientização e aí a gente pôde realmente dar um foco em imagem pública. Eu estou proibida de mencionar o nome de uma certa pessoa, eu não preciso, porque todos sabem exatamente quem, né? Que é o nosso grande exemplo, o nosso grande apoio. E a gente focou então na imagem pública. E aí eu vou fazer uma brincadeira com vocês, né? Ao invés de contar, eu vou fazer um joguinho. Fazer três perguntinhas aqui. E vocês podem ou escrever no chat, ou abrir o microfone e falar, mas assim, só a resposta. E a gente depois eu dou a resposta para vocês. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então, a primeira pergunta que eu trago para vocês. Desses 2 últimos anos, com todas as nossas reuniões, nós fizemos várias reuniões e dessas reuniões foram produzidos vídeos. Eu queria que vocês fizessem aí na brincadeira, colocar no chat qual o número que vocês acreditam que foi a quantidade de participações. Quantos vídeos foram produzidos? Ou pode falar alto aí, cada um dá seu chute. 2 anos, quantos vídeos será que a gente produziu no Brasília 5 de dezembro? 191. 191. Quem dá mais, quem dá menos? 150. 150. 82, a Dina. 130, a Tânia. 90. 90, ok. 60, 93. 125, 60, 96. 60, 96, ok. Então vamos lá, vou dar a resposta para vocês aqui. A gente teve 94, então chegou perto, né? Teve alguém que falou 90, Carlos Alberto falou 94, 96, então chegou bem pertinho, né? E aí a explicação disso era 36 longas, que é o conteúdo todo da palestra, e 6 que são os mais curtinhos, e o Chico agora está empolgado com esses shorts, né? Que é mais fácil. Se você tem uma mensagem curta, um parágrafo, 2 minutos, alguma coisa, a gente consegue divulgar mais ainda né, essa imagem de Rotary. E as médias de visualização. Então, isso para a gente tá aí o espaço de fortalecer, né? De trabalhar com a imagem pública. É porque a gente fala assim: você tem média de 15 a 20 pessoas numa reunião. Mas cada uma dessas reuniões é acessada 100, 130, 140 vezes. Nós tivemos reuniões que foram muito mais, né? Você tem algumas que chamam atenção e acabam tendo maior visualização. Mas significa que a gente sempre está levando o Rotary para mais gente, sejam para outros rotarianos, sejam para as pessoas que têm interesse nos temas que a gente trata. Então, a gente teve um cuidado de como escolher nossas palestras, né? E aí, como a gente queria promover a relação interclubes, né, e interdistritos, a gente passou a estar promovendo também essa vinda de novos de participantes de outros clubes. Então, tá olhando isso. E com a preocupação de não fazer Rotary para dentro de Rotary apenas. Então, os temas, eles podem ser temas para a nossa comunidade rotária, mas a gente enxergava, se a gente quer atrair o público externo, a gente precisa também trazer temas que são de interesse da sociedade como um todo. Aí eu vou para um próximo trivia com vocês, que é, já que a gente falou que teve muito palestrante, né? Foram tantos vídeos e tantas palestras, a gente está na 43ª, no ano passado a gente fez mais ou menos essa mesma quantidade, então a gente está aí próximo de 80 e tantas palestras nesse nível, e esses foram os vídeos. Então, os vídeos, pelo menos, a gente deve ter tido mais do que os vídeos, porque tem palestra que às vezes não são gravadas. Muito raramente isso acontece, mas às vezes o conteúdo, por um motivo ou outro, a gente decide não compartilhar. Eu gostaria que vocês citassem do que vocês lembram. Agora sim, cite um estado, um local, de onde você lembra que teve um palestrante que chamou sua atenção, que participou do Brasília 5 de dezembro.
E aí pode ser tanto falando quanto escrevendo no chat. O estado que os participantes vieram, estado ou localização. Que vocês lembram aí? Eu lembro de Roraima sempre, porque o nosso Quintela veio várias vezes, por exemplo. O que mais? Eu lembro de três: Roraima, Opa, São Paulo e Minas Gerais. perfeito. O que mais? Quem mais lembra? Eu também me lembro muito bem do Quintela. Nós interagimos bastante, achei bastante Uhum. importante as colocações dele. Foi com quem eu mais interagi, apesar de com os demais também. A Tânia também, brilhantíssima, brilhantíssima. É É. isso aí. O Rui tá lembrando dos Estados Unidos, já que eu tô aqui, né? Então a gente acaba tendo. E a gente tem Colômbia também. A gente teve uma palestra maravilhosa de uma brasileira que está, né, tá concorrendo, é uma bolsista, e ela tá na Colômbia fazendo trabalho voluntário e fez uma das palestras mais emocionantes dos últimos tempos pra gente. Foi uma palestra que realmente quem ficar curioso procura lá no nosso canal do YouTube, um pouco de Rotary, porque vale a pena, né? Ali a gente vê a essência do que é um ser humano que nasceu para ser voluntário, para doar e para servir. Roraima, Brasília, São Paulo, vou colocar a listinha aqui, Suécia, gente. Suécia, Suécia. Suécia. Então, aqui, ó. Essa é a nossa lista. Então, a gente atingiu. Esses são os palestrantes. A gente atinge vários outros locais, né? Então, assim, ó, você tem praticamente aqui, né? No sul, na época Eu, Oi? Oval, eu estou com você, Colômbia, não com Colômbia, você. né? E a gente teve da Suécia, Maravilha que a veio palestra falar dela, pra gente. maravilha. Foi muito boa, né? A gente Muito. teve a palestra que foi diretamente da Suécia, que foi um alumni Propaz que trouxe para gente, foi uma palestra marcante, né? Foi uma palestra que não é para todo mundo, porque ele falou sobre Uhum. as questões, as dificuldades lá na faixa de Gaza e coisas que a gente, né? A gente que Foi. não vive a guerra da forma que quem está dentro de uma estrutura desse tipo consegue lidar, né? Então foi muito, muito. Abriu os olhos, trouxe essa surpresa. Por fim, então, ainda para trazer esses dados do clube. Nós temos história. Quantos governadores? Eu sei que a gente tem muito governador no clube, porque foi governador, mas quantos governadores foram indicados pelo Brasília 5 de dezembro? O que que vocês acham? Quantos vocês falam? E aí não é nos meus 2 anos, óbvio, né? Mas eu estou fazendo um apanhado de um histórico do clube como um Foram, todo. foram três. 3, 5, a Tânia está falando. Eu lembro, é três também. 3, Três. Dois. Três. 2. Três. Três, Carlos Alberto falou agora. Então tá, nós temos três, são três, isso contando agora com a nossa, com a indicação do nosso querido Rui Montenegro para 2027, 2028. Apesar de a gente ter governador Chico, governador Mota, governadora Taíde, nós tivemos vários que fizeram parte do nosso clube, né? Mas a gente está colocando aqui através dessa indicação. Deixa eu fechar essa tela. Acabou a parte da trivia, né? Então, e aí eu queria ressaltar, né? Eu trago esses dados, essas questões sobre a forma de trabalhar, sobre o estilo. É, hoje, né? Então, o que que são as dificuldades, o que que são os desafios? Eu acho que são os desafios dos que todos os clubes, de certa forma, têm tido, que é a questão da quantidade de associados e trazer mais associados. Então, a gente trouxe 5 e perdeu 4. Não, foi ao contrário. Saíram 5 nesse último e entraram 4, né? E a gente tem dificuldade em engajar os novos. As pessoas novas, elas participam, fazem parte das palestras, mas a gente enxerga aí uma dificuldade de entrar nesse. Não é por falta de vontade, mas seja por questões de trabalho, seja por, né, por outros motivos, a gente ainda tem, acho que a gente ainda tem muito o que fazer. E assim. Faz parte desse processo a gente lidar com essas dificuldades e não perder a motivação.
Ah, tá pequeno, ah, não tem. Se a gente começar só a reclamar, né, a gente não consegue trabalhar. Então, o que eu tiro da minha experiência com o nosso clube foi esse senso de união. Então, a gente pode até ter poucos, mas a gente tem poucos que são. Nós somos poucos, mas somos muito coesos, somos fortes. E estão sempre participando de uma forma ou de outra, mesmo com, às vezes, com dificuldades, né? É um cuidado um com o outro, né? E isso não tem preço, isso é muito, muito relevante. E com uma vontade enorme de fazer muito ainda. Então, eu enxergo que a gente ainda não sabe as respostas, né? E a gente não precisa saber, o importante é que a gente esteja constantemente trabalhando em manter aquilo que está funcionando e ir trazendo novidades, experimentando para que a gente possa promover mais trabalhos conjuntos. Então, o nosso clube não tem projetos que sejam, né? Porque a gente antes falava, ah, a gente não tem projeto, ah, a gente não tem projeto. E foi aí que a gente ressignificou. O nosso projeto é fazer imagem pública, é colocar, fazer essas publicações, trazer. Então, a gente focou nisso. Hoje, esse é o foco principal do clube. O que não significa que a gente não está aberto para outros projetos. Mas a gente entende também que para ter novos projetos, a gente precisa ter essa força operacional. Então, a gente precisa ter pessoas que venham, mas tragam também a forma de fazer, porque a gente tem ali a gente tem sim uma dificuldade operacional. Deixa eu ver aqui nas minhas notinhas o que mais que eu quero falar para vocês. Outra coisa que eu gosto de dizer assim, a gente trabalhou muito bem, isso eu acho que também está associado à imagem pública, a questão do protocolo, a questão do respeito ao tempo, né? Então, as nossas reuniões, elas têm. A gente nunca atrasa mais do que 5 minutos. Quando atrasa, tá? Normalmente a gente às vezes termina um tiquinho antes, ou termina 1, 2, 3 minutinhos, e tem esse tempo de socialização. Então, assim, lembrar que a gente precisa, né? Não é porque a gente tem tempo ou pode. É importante ter essa estrutura, essa organização. Eu acho que isso ajuda também a gente receber as nossas visitas, eles saberem que tudo vai terminar no horário previsto, eu posso me planejar para estar presente e não perder. Acho que isso é muito válido, né? A gente tem, como todos vocês sabem, a gente tem as metas, a gente todo ano coloca as metas. O clube trabalha com a ideia de trazer metas que são factíveis, justamente para que a gente. Não adianta sonhar e não ser realista, né? Então a gente vai fechar esse ano com todas as metas batidas, exceto a do DQA, né? Porque a gente até tentou, né, ser um pouquinho mais ousado dessa vez e infelizmente a gente se mantém ali. A gente estava por muito tempo nos 14, agora infelizmente estamos nos 13, mas logo logo a gente recupera, né? E acho que o mais importante agora para fechar é o quão é importante a gente exercer esse senso de pertencer. Como eu disse para vocês, eu acredito que todo rotariano é líder. Pode ser que ele consiga ser o presidente, né? Pode ser que ele não se sinta à vontade, mas todos, de certa forma, devem exercer essa responsabilidade, assumir esse papel, mesmo que isso traga desafios. Porque a gente não faz isso sozinho, a gente faz isso como clube. A gente tem uma estrutura de apoio. Então, ser presidente não é estar no topo e mandar de cima. Não, nunca foi. A gente tem toda uma estrutura de apoio, né? E isso é o importante para que outros venham e assumam. Então, eu fico muito tranquila de passar esse bastão para o Rui Montenegro, que, né, vai ser nosso futuro governador, mas vai ser o presidente do nosso clube no próximo ano. E saber que, assim, a gente tem um clube e que ser presidente é exercer o orgulho de ser rotariano, de fazer parte. Então, isso é que eu queria compartilhar aqui com vocês e deixar, né, o meu muito obrigado, meu agradecimento, que foram 2 anos muito especiais na companhia de vocês e em que eu me dediquei principalmente porque a gente tem aqui esse senso de comunidade, né? Então, estamos aqui entre amigos e isso é um presente para cada um que está aqui, né? Então, não só para mim, mas eu tenho certeza que também para vocês. Obrigada!
Muito obrigado, presidente Valéria Blanco, pelas suas reflexões. Eu me sinto muito honrado com isso e para mim foi muito gratificante também. Antes de ler os agradecimentos, Valéria, eu queria ler uma participação aqui da Voninha. Ela não pediu a palavra, mas ela colocou uma mensagem aqui para você. Já Uhum. participei de várias reuniões do 5 de dezembro e me sinto pertencente ao clube. Valéria, você é uma inspiração para todos nós. Gratidão, querida. Agradeço também ao Chico que nos proporciona essas oportunidades. Muito obrigado, Voninha. Muito Obrigada, lindas as suas obrigada. palavras. Ô, Valéria, você vai receber um certificado Assinado por mim mesma. Eu não preciso, né? Eu não preciso mandar para mim mesma, então assinado isso é por fácil. você. Isso aí devia ser assinado pelo Bento Félix, hein? Pela sua participação nesta reunião, falando sobre liderança sem fronteiras. 2 anos conectando corações e propósitos. Muito obrigado, Valéria. Ok, então, desejar uma boa semana a todos e parabenizar a nossa presidente pela brilhantíssima palestra, que já é característica dela. E assim sendo, batendo o sino, eu dou por encerrada mais esta reunião do Rotary Clube do Brasil, 5 de dezembro.